Mano, o episódio de hoje tá incrível, Absolute Cinema. Se você gosta de anime assim como eu, me ajuda a bater a meta de 100 inscritos aqui no canal. Se inscreve aí na moralzinha. Agora sem enrolação, bora pro recap. Rain continua pensando por que Sung estaria ali naquele portal de ranquear. Então ela se prepara para entrar na dungeon. Porém, ela lembra que não trouxe nenhuma arma com ela. Ela pede para o líder da equipe de escavação uma arma, uma espada ou uma lança. Mas ele informa que não tem essas coisas ali e entrega uma picareta. E isso acaba com toda a expectativa dela e entrega a picareta de volta. Porém, ela volta atrás com sua decisão e pega a picareta mesmo. Ela o agradece e entra no portal. Voltando na dungeon, todos estão se borrando de medo, pois o chefe é de um nível muito superior. O líder do grupo pergunta ao boss por que ele os trouxe até ali. Ele responde que era por pura diversão, que todos ali seriam torturados, mortos um por um pela diversão dos soldados. O líder do grupo se irrita ao ver que o chefe os enxerga apenas como entretenimento. Sung fica apenas parada em meio aos outros caçadores. Porém, o chefe percebe que havia alguém diferente no grupo. O líder do grupo avança para atacar o boss e ordena seus amigos que ataquem juntamente com ele, mas todos estavam paralisados ao sentir tamanho poder daquele chefe. Então ele age sozinho e parte para cima do chefe, que se protege com um escudo de magia. Em seguida, ele usa uma magia de gravidade e o joga contra o chão várias e várias vezes. Quando ia ser finalizado, o nosso prota salva o dia com sua velocidade e o protege. Sung diz que interferiu só porque todos corriam um sério risco de vida. Ele pede autorização para acabar com todos os orcs ali. O líder, que quase nem conseguia falar direito, o autoriza. E é aí que a bagaceira começa. O chefe da dungeon não considera Sung como um oponente digno e compara-o com um macaco. Sung confessa que nunca havia sentido uma aura como aquela. Ele diz que a química entre eles era terrível, mas era terrível para o boss. Enquanto isso, a equipe da Associação de Caçadores vai até o portal onde Sung está. Mestre de mineração pergunta se havia algo de errado por ali. Então ele o informa que estaria atrás do caçador Sung e descobre que ele havia entrado no portal como carregador. Então eles começam a entrar no portal até que sentem a presença ameaçadora do boss. Enquanto isso, Rain encontra uma pilha de orcs mortos e se questiona como a equipe secundária foi capaz de fazer aquilo. Porém, mesmo se eles tivessem feito tudo aquilo sozinhos, ela sentiu a presença do boss e sabe que eles não conseguiriam matá-lo sozinho. Voltando à batalha, o boss começa a zombar de Sung pelo tamanho do exército das sombras se comparado ao dele. Ele fala que Sung seria muito tolo ao desafiá-lo com tão poucos soldados. Para calar a boca dele, Sung ativa a habilidade Domínio do Monarca. Essa habilidade foi adquirida ao chegar ao nível 70 quando Sung estava no Castelo Demoníaco. Ela é capaz de aumentar muito o status de suas sombras. O grupo de Sung fica desacreditado ao ver tanta mana vindo dele. Eles assistem a Sung massacrando aos orcs e dizem que é o mesmo que ver a vice-mestra da guild lutando. Eles não entendem porque ele estava como transportador e não à frente da batalha. O boss começa a eliminar os soldados de Sung com a magia de fogo e diz que seu exército não é nada, não passam de espantalhos. Porém, ele mostra que pode trazê-los de volta quantas vezes forem necessárias. Ao ouvir isso, o boss começa a atacar Sung sem parar com sua magia e diz que vai continuar destruindo todos os seus soldados até a sua mana chegar a zero. Só que Sung tem mais preparo que o Batman e tem o seu pote de mana que pode recuperar sempre que quiser. Enquanto isso, fora do portal, a Associação de Caçadores começa a medir novamente o poder do portal e diz que o portal é de rank A, mas chega a ser quase de rank S. Choi fala que precisa dar apoio ao grupo lá dentro. Voltando à luta, o boss diz a Sung que não importa o que ele faça, seus soldados são superiores aos dele, tanto em quantidade quanto em qualidade, mas Sung o responde dizendo que vai mostrar o terror de lutar contra um necromante. Então ele solta um erga-se e transforma todos os orcs mortos em soldados das sombras, e ainda fala que irá transformar o boss em um de seus soldados das sombras. O boss fica puto e manda seus soldados mais fortes trazerem a cabeça de Sung. Enquanto isso, Choi conversa com sua assistente sobre o portal e pede a ela que solicite a ajuda de todos os caçadores de rank alto da guild, imediatamente, e que se isso não for suficiente, será necessário pedir a ajuda das guilds Tigre Branco
e ceifadores, mas vai tentar resolver antes que chegue a isso. Voltando à luta, temos os combates das sombras principais de Sung. Ele percebe que elas são mais fortes mesmo com a quantidade inferior. Nisso, o grupo pensa em voltar para a luta para ajudar Sung, porém o boss usa sua magia para impedi-los e diz que eles são meros figurantes e estão ali somente para assistir. O boss começa a atacar Sung novamente e diz que já está cansado dele, porém o ataque do boss é bloqueado pela imunidade de Sung. Então ele ordena a seus magos que ataquem o boss. Ain chega ao local da batalha sem entender nada. O boss usa sua magia para ficar gigantesco e tenta pisar em Sung, que desvia facilmente. Ele começa a queimar toda a área novamente com sua magia de fogo, mas Sung continua intocável. Sung cega o boss com um ataque e usa algumas correntes para prender o boss e derrubá-lo. Nisso, a associação de caçadores chega ao local e fica abismada ao ver que Sung tinha tudo sob controle. Sung transforma todos os orcs mais fortes em soldados da sombra, faltando apenas o boss em sua frente, que não aceita sua derrota e continua tentando atacar Sung. Só que dessa vez, quem luta com ele são as sombras de seus antigos subordinados, que o finalizam cortando sua cabeça. Sung finalmente o transforma em um soldado das sombras e o nomeia como Tusk, que se torna uma sombra de rank cavaleiro de elite. De repente, o grupo mais a associação vai falar com Sung. Ele nem tinha notado a presença deles ali. Jinshui pede a todos que deixem aquela situação em segredo e informa que no dia seguinte todos irão entender o que aconteceu. O líder do grupo agradece a Sung pessoalmente, dizendo que se não fosse por ele, todos ali teriam perdido suas vidas. No dia seguinte, Choi conversa com Song sobre o que aconteceu na dungeon. Ele pergunta se Sung era mais poderoso que ele. Então Song responde com outra pergunta: se Choi seria capaz de fechar uma dungeon de rank A sozinho. Então Choi diz que não. No dia seguinte, Sung encontra com Jinho para falar sobre a guilda de caçadores. Enquanto isso, em frente ao prédio da associação, vários repórteres aguardam para o anúncio de um novo caçador. Baek e Choi chegam junto à associação de caçadores e se deparam com os sanguessugas. Eles perguntam aos dois se estão ali para a avaliação do caçador Lin Min-sung, e Baek fala que não faz ideia de quem seja. Choi então diz que Min-sung já assinou contrato com a guilda de ceifadores e eles estavam ali para tratar de outro assunto. Ao ouvir isso, os repórteres se dispersam. Baek então comenta sobre o incidente da dungeon de rank A, porém Choi rebate e diz que não foi tão sério quanto o incidente do Portal Vermelho, que custou a vida de um caçador rank A. Baek diz que ficou sabendo que eles quase ligaram para ele e o pessoal da Tigre Branco, mas Choi diz que, graças a Sung, isso não foi necessário. Enquanto eles trocam farpas e discutem quem vai ficar com o Sung, o líder das ceifadores aparece e pergunta a eles se estão ali para roubar Min-sung. E juntinhos eles dizem que não dão a mínima para esse tal de Min sei lá o que. Sung chega para a reavaliação e fica sem entender nada porque tanta gente naquele lugar. Enquanto isso, na escola, Han e Jin-A ficam curiosas sobre a coletiva que suas colegas estavam vendo. Na coletiva, Min sei lá o que faz o pronunciamento sobre o seu despertar. Ele diz que seu rank será avaliado hoje, porém era tudo balela, pois ele já sabia qual era o seu rank verdadeiro. Ele é de rank A e já havia feito um contrato de 2 anos com a guilda de ceifadores. Enquanto ele estava fazendo seu showzinho, Sung tenta entrar para fazer a sua avaliação, mas o segurança barra sua entrada e fala que ele está atrapalhando. Jin-won fala que tem um compromisso com a associação. O segurança fala que a entrada está fechada, mas antes que ele termine de falar, é interrompido pelo presidente Go e diz que essa decisão não cabe a ele e Sung era seu convidado, e pelo que ele se lembra, havia pedido para não fazer uma conferência nesse horário. Min-sung fica totalmente sem graça e também tenta entrar, porém Jin-chul fala que não será possível porque havia outra pessoa sendo avaliada. Min-sung pergunta se ele sabia com quem estava falando e com uma ligação ele poderia perder seu emprego. Jin-chul fala que não faz ideia de quem seja, mas a arrogância dele não agrada nem um pouco. Indo para a sala de avaliação, Sung passa por Choi e Baek. Eles estavam ali só esperando para tentar recrutar o nosso prota, pois afinal 2 anos se passaram sem que um rank S tenha despertado. Começando a avaliação, Sung é questionado que tipo de caçador ele é. Ele diz que consegue fazer aparecer algumas coisas e invoca uma sombra de nível baixo.
baixo. O presidente Go pede que Sung não esconda nada, pois Jin-Choo já havia feito um relatório detalhado de suas habilidades. Então, Sung mostra suas sombras mais poderosas e fala que pode invocar centenas delas. Imediatamente, Baek e Choi sentem o poder surpreendente de Sung através da porta e imaginam que nem eles seriam capazes de derrotar Sung, porém Baek percebe que ele ficou mais forte. A avaliação termina e Sung finalmente pega sua carteirinha de caçador Rank S. Na saída da associação, Baek e Choi tentam falar com Sung, porém Sung diz que está muito ocupado e ignoram os dois. Quando Sung abre a porta, os repórteres ainda não tinham ido embora e ele é anunciado como o 10º Rank S após Cha Hae. Enquanto isso, Jin-Ho conversa com seu pai e fala que não conseguiu trazer Sung para a guild, pois se ele entrasse em alguma organização no momento, isso atrapalharia seus planos de ficar mais forte. Além disso, Jin-Ho fala que Sung pediu para se juntar a ele. Seu pai diz que se ele fizer isso, estará fugindo de suas responsabilidades e não terá apoio nenhum dele. Mesmo assim, Jin-Ho fala que irá aceitar a proposta de Sung. Enquanto isso, Baek propõe dar uma carona a Sung, porém o nosso prota usa sua velocidade para passar por todos sem ser notado, e os dois mestres de guilda ficam espantados. Choi comenta que ele tem habilidades de mago e também tem de assassino, e Baek se assusta pois não conseguiu acompanhar. Sung segue direto para o leilão de caçadores. Ele estava procurando equipamentos que têm proteção contra as chamas do castelo demoníaco. O atendente apresenta para ele uma capa e um anel que tem proteção contra as chamas, porém o preço desses equipamentos era um absurdo. Sung pergunta se teria um desconto. O atendente informa que não pode baixar o preço, porém se Sung conseguir quebrar o vidro, ele poderia levar o equipamento de graça, pois o vidro estava encantado com a magia de ranquear. Ao ouvir isso, Sung se empolga e começa a se preparar para atacar. Porém, antes que ele o faça, o atendente diz que estava apenas brincando, que era uma pegadinha. Ele para na hora e pede desculpa por não ter percebido que se tratava de uma brincadeira. O atendente percebe que o vidro até trincou, mesmo sem Sung ter tocado nele. Sung pergunta por adagas, porém outro atendente o interrompe e diz que esse era o ramo dele e iria atendê-lo. Ele mostra uma adaga para Sung, porém aquela adaga era de qualidade inferior. Ao invés de comprar, Sung tenta vender. Ele entrega uma adaga que comprou pela loja do sistema, por pouco mais de 2 milhões. O atendente então informa que uma adaga com essa qualidade valia pelo menos 100 milhões. Enquanto isso, vamos a Baek, que está pensativo quanto a Sung. Ele está certo que Sung pode evoluir com o decorrer do tempo. No dia seguinte, Jin-Ho vai até a casa de Sung. Sung usa como desculpa e fala que a partir do dia seguinte ficarão ocupados trabalhando juntos. Naquela noite, enquanto Jin-Ho e sua irmã estavam dormindo, Sung invoca os comandantes orcs e pedem para protegê-la. Sung percebe que eram 4 comandantes e ali faltava um, só tinha 3. Um dos orcs o lembra que o outro estava preso no teto da dungeon e por isso ele se esqueceu de extrair a sua sombra. No dia seguinte, Sung volta ao castelo demoníaco com seus equipamentos novos. Já de cara recebe uma nova quest: derrotar Baran, monarca demoníaco, e coletar sua sombra. Sung está bastante confiante dessa vez e segue subindo os andares. Enquanto isso, os pais de Jin-Ho estão conversando sobre a decisão do seu filho. Seu pai fala que ele é apenas um passarinho problemático que resolveu sair mais cedo do ninho. Nisso, ele fica com uma visão muito embaçada e começa a desmaiar. Voltando à dungeon, Sung resolve testar Tusk, sua nova sombra, e deixa-o com a orbe da avareza. Ele lança um ataque devastador contra um demônio gigantesco e não sobra nada em seu caminho. Sung pensa que tem que ter cuidado ao usar aquele ataque. Nisso, o pai de Jin-Ho foi hospitalizado e sua esposa o informa que seu filho tentou visitá-lo quando ele estava apagado. O médico chega e informa que ele está com a doença do sono eterno, e essa doença começa com um sono repentino e quando se agrava, o paciente entra em coma. O médico fala que uma das causas dessa doença é uma pessoa que não tem mana alguma ficar muito perto de outra que tenha, e as chances de desenvolver essa doença são bem mais altas. Ele pergunta se alguma pessoa de sua família era caçador. Ele responde que sim, seu filho era um caçador. Porém, no mundo que está cheio de mana, a culpa não seria dele, e sim a seleção natural das coisas. Voltando a Sung, finalmente chega no andar 80. Porém, ele nota que seu progresso está mais lento agora. Ele precisou criar 6 esquadrões de sombra para aumentar a eficiência de seus combates. Cada esquadrão precisa varrer um local e eliminar qualquer inimigo que achar. E se encontrarem a entrada para o próximo andar, deverão avisar imediatamente a Sung. Sung nota que seus esquadrões estão sendo eliminados um por um, do mais fraco para o mais forte. Então, nessa linha de pensamento, ele vai até o seu grupo mais fraco para ter certeza disso. Ele encontra então os monstros que estavam derrotando
derrotando seus soldados. Sung começa a lutar com eles e os derrotam facilmente, sobrando apenas um. Ele diz que há bastante tempo tem uma dúvida: se monstros mágicos sentem medo. Muito obrigado por assistir até aqui. E se você chegou até aqui, você gostou do vídeo. Então ajuda a gente com a nossa meta de 100 inscritos. Tamo junto, fui!